Ei, você aí, sabia que a Holanda não é um país? Se liga! Se liga! É isso mesmo, a Holanda não é um país, porque país mesmo, de verdade, é o Reino Unido dos Países Baixos. Esse sim, um país independente e soberano que tem 12 províncias, 2 das quais se chamam Holanda. Mas antes da gente entrar nessa questão de Holanda ou Holandas, é importante a gente destacar aqui o que seria soberania. Soberania, em termos bem simples, seria mais ou menos aquela ideia de que um Estado, com E maiúsculo, um país, não deve satisfações a nenhum outro país nas decisões que toma, desde que respeite os tratados e as leis internacionais. É claro que isso é muito mais complexo, mas a gente gastaria pelo menos um vídeo inteiro tentando explicar, em termos mais complexos, o que é soberania. E como o YouTube gosta de coisas muito mais simples, o ideal é a gente fazer uma comparação bem esdrúxula. Vamos comparar com cachorros passeando. Certamente você já viu cachorros passeando de várias maneiras. Você já viu, por exemplo, um Shih Tzu sendo guiado pela sua tutora ou seu tutor com guia e coleira. Esse cachorro, teimoso do jeito que é, não pode ter nem um pouco de autonomia porque ele pode cruzar a rua no momento que não deve, ele pode parar mais tempo para cheirar alguma coisa que não deve, ou até mesmo para pegar alguma coisa com a boca que também não deve. Ou seja, não é possível dar autonomia, tampouco soberania para esse cachorro. Agora, você também já deve ter visto um Golden Retriever passeando com a sua guia na boca. O tutor, a tutora, orgulhosamente andando atrás do cachorro que tem alguma autonomia para ditar o ritmo do seu passeio, para decidir qual poste vai cheirar, qual árvore vai cheirar e até mesmo para acelerar ou frear esse passo do passeio. É claro que se o cachorro decide atravessar onde não deve ou cheirar o que não deve, o seu tutor ou sua tutora vai recolher a guia e vai começar a guiar o cachorro. Ou seja, ele tem alguma autonomia, mas ele não tem soberania sobre o seu passeio. Agora, soberano mesmo é o vira-lata caramelo. Esse sim, um belo exemplo de soberania no mundo canino. Afinal de contas, o vira-lata caramelo pode passear a hora que quiser, pode dormir a hora que quiser, come o que quiser e cheira o que bem entender. Ou seja, o vira-lata caramelo é um belo exemplo do que é a soberania no mundo canino. Imagine isso transferido, portanto, para países. Os países podem fazer o que quiser, desde que eles respeitem as leis internacionais, respeitem os tratados internacionais e não invadam o direito de outros países. Ok, já entendemos o conceito de soberania, mas a gente ainda não entende por que a gente insiste em chamar os Países Baixos de Holanda. E eu vou explicar para você por quê. Na verdade, a história ajuda a explicar por quê. Porque se você lembra das aulas de história do seu ensino fundamental e médio, você vai lembrar que houve uma breve ocupação holandesa no Nordeste brasileiro. Essa ocupação nem foi feita pela Holanda ou pelas Holandas, ou até mesmo pelos Países Baixos, mas sim por uma empresa, a Companhia das Índias Ocidentais, não confundir com sua prima rica, a Companhia das Índias Orientais, que ocupou o território brasileiro, ou pelo menos parte dele, no século XVII. E aí a gente vai ter, a partir disso, a ideia de que as Holandas tiveram um papel importante na história do Brasil, justamente porque as Holandas, desde sempre, foram a parte mais importante do Reino Unido dos Países Baixos, mesmo antes do Reino Unido dos Países Baixos ser um Estado soberano e independente. E falou em Brasil holandês, falou em Maurício de Nassau. Maurício de Nassau foi o grande administrador da ocupação holandesa, ou melhor, neerlandesa, no Brasil. Ele que nem era neerlandês. Na verdade, o homem era alemão. E veja só você, quando ele voltou para os Países Baixos, ele ficou conhecido como o brasileiro. Ou seja, nada de Holanda até aqui, não é mesmo? E eu digo mais, a Companhia das Índias Ocidentais foi fundada e tinha sede de fato em Amsterdã, em uma das Holandas, mas ela foi fundada por um francês e um belga. Ou seja, mais uma vez, pouca Holanda até aqui, não é mesmo? Ou seja, o assunto é mais complexo do que parece. Ok, começamos a entender por que Holanda e não Países Baixos, quando na verdade deveríamos chamar de Países Baixos e não de Holanda. Mas de onde vem o nome Países Baixos? A ideia vem da inspiração literal nas condições físicas do país. Afinal de contas, 1/3 do território do país está abaixo do nível do mar, ou seja, são depressões absolutas. E o seu ponto mais alto tem pouco mais de 300 metros de altura. E aí você pode se perguntar, beleza, 1/3 do território abaixo do nível do mar? E como não alaga? Isso só acontece graças a uma solução de engenharia mágica, os polders.
Os polders são um brilhante sistema de engenharia que consiste no bombeamento da água para retirá-la e expandir a terra seca sobre o que antes era mar. A água não volta graças a um sistema complexo de diques que bloqueia o retorno da água enquanto ela é bombeada para fora. E você não deve confundir o polder com o aterro. No polder, o terreno continua abaixo do nível do oceano. No caso do aterro, você joga mais terra ou mais areia em cima do que era o mar, e aí aquela parte que era abaixo do nível do mar e, portanto, era engolida pelas ondas, passa a ficar acima do nível do mar. Ou seja, há uma diferença significativa entre o aterro e o polder. O polder é muito mais complexo e mais difícil de ser executado. E a torta holandesa? Na verdade, eu vou dizer para você que nem neerlandesa ela é. Esta maravilha da confeitaria, na verdade, foi inventada por uma confeiteira do interior de São Paulo, da região de Campinas, que resolveu homenagear os seus doces momentos vividos quando trabalhou no Reino Unido dos Países Baixos. Ela é feita com ingredientes inteiramente brasileiros, como você pode ver, e, portanto, é tão holandesa quanto moda de viola ou a Ponte Preta. Com toda essa história de o que é holandês, o que não é holandês, você deve agora estar se questionando sobre muitas coisas. Por exemplo, a doença holandesa. Seria ela de fato holandesa? Eu vou dizer para você que não. Na verdade, doença holandesa é um conceito da economia que consiste na supervalorização de alguma commodity que um país possa ter. Essa supervalorização da commodity leva o país, naturalmente, a investir tanto na exploração dessa commodity que acaba esquecendo, deixando de lado outros setores da economia. O resultado disso é que há um processo de inflação dessa economia, ao mesmo tempo em que há um processo de desindustrialização dessa economia. A gente viu isso acontecer recentemente aqui na América do Sul, na Venezuela, quando a supervalorização do petróleo levou à inflação, um processo inflacionário terrível, mais a desindustrialização da Venezuela. Mas a primeira vez que isso aconteceu foi lá no Reino Unido dos Países Baixos na década de 60, com a supervalorização do gás natural. Mas veja só você, não era em nenhuma das Holandas, e sim na província de Groningen, ou em português, de Groninga. A supervalorização do gás natural foi tão intensa lá que o país viveu um processo inflacionário e de desindustrialização que só foi recuperado na década seguinte. Portanto, a doença holandesa nem doença é e nem holandesa é. E as tulipas? São holandesas? Na verdade, eu vou dizer para você que essas belas flores são encontradas ao longo de todo o Reino Unido dos Países Baixos, mas o principal produtor e exportador delas não é nenhuma das Holandas, mas sim a província de Flevoland, ou, em português, Flevolândia, o que é irônico, não é mesmo? Meu Deus, você deve estar pensando agora. São tantas informações erradas sobre Holandas que eu usei ao longo de toda a minha vida. O que mais eu posso esperar disso? Pois eu vou soltar mais uma bomba para você. A cidade de Olambra, no interior de São Paulo, entre Atibaia e Campinas, não deveria se chamar Olambra. Isso porque a história da cidade tem a ver com, de fato, uma colonização do Reino Unido dos Países Baixos. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, cerca de 500 colonos neerlandeses vieram para o interior de São Paulo para fundar uma colônia de flores. Uma colônia de cultivadores de flores. Mas, surpresa, surpresa, nenhum deles veio de nenhuma das duas Holandas. Na verdade, a grande maioria desses 500 colonos veio da província de Brabante do Norte, uma das 12 províncias do Reino Unido dos Países Baixos. Pois é, ou seja, para a gente ser bastante preciso, a cidade não poderia se chamar Olambra, e sim Nederlambra, ou, se você quiser ser mais preciso ainda, Brabanlambra. E o que tudo isso significa? Significa que a sua vida foi baseada em uma mentira, nada disso importa, até porque somos poeira de estrela. É isso, valeu, tchau.